Aula 8, circuitos Silent Key. Os circuitos Silent Key, na verdade, são dois. A gente tem uma versão Low Pass e uma versão High Pass. Cada um deles, no caso, vai gerar um par de polos conjugados complexos. A diferença é que, enquanto que no passa baixo você não vai ter um zero na origem, no caso do passa alto a gente vai ter dois zeros na origem. Então, esse aqui é o circuito do passa baixo. Esses são os componentes que você vai precisar. Perceba que nesse caso a gente não precisa de indutores. A frequência de corte para esses valores iniciais que eu estou colocando aqui embaixo são para ômega-c igual a 1 radianos por segundo. Isso quer dizer que é necessário aplicar um fator de escala de frequência. Esse circuito, especificamente, ele tem um lado negativo. Ele gera um ganho anormal. Ele tem um ganho inesperado, que não é de interesse da gente. E ele vai corresponder a K, que vai ser igual a 3 menos 1 sobre Q. Então, o fator de qualidade vai interferir diretamente nesse ganho anômalo. Perceba também que aqui nos valores iniciais, todos os resistores são iguais, com exceção do R4, a 1 ohm, e os dois capacitores também são de 1 farad. Quer dizer que a única coisa que influencia o valor inicial dos componentes desse circuito é exatamente o valor de Q. Então, o resistor R4, que é esse aqui, vai ser igual a 2 menos 1 sobre Q. No caso do passa alta, é a mesma coisa, o circuito é diferente. Vocês podem observar que aqui era um capacitor e aqui também, aqui era um resistor e aqui também, então eles trocaram. O resto dos componentes continuam iguais. O ganho anômalo continua, ele é comum tanto para o passa baixo quanto para o passa alto. E esses valores iniciais dos componentes são iguais também, sempre assumindo o valor de ômega-c igual a 1 radiano por segundo. Então vamos lá, como é que a gente pode então fazer com que esse ganho anômalo suma? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer é gerar uma atenuação que anule esse ganho. Então, se a gente assumir essa atenuação, vou chamar de A, e ela vai ser igual a 1 sobre K, onde K é o ganho anômalo, se eu aplico essa atenuação no meu circuito, eu consigo anular o efeito desse ganho anômalo K. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Então, se a gente tiver, por exemplo, um sistema de terceira ordem, então eu vou precisar provavelmente de um Silent Key, que vai gerar dois polos, um par conjugado complexo. Eu vou precisar de mais um módulo de primeira ordem, como que a gente viu na semana passada. Vocês devem lembrar que o módulo de primeira ordem, a gente tem um poder maior sobre ele de poder controlar o ganho. Então, a gente pode gerar uma atenuação no módulo de primeira ordem, e aí ele vai anular o efeito do ganho que o módulo Silent Key anterior, que vinha antes, estava gerando. Uma outra coisa que você pode fazer é adicionar mais um circuito amplificador com a PIOP lá na ponta, que não tenha capacitores, apenas resistores, justamente para fazer o ajuste final de ganho. Então essa também é uma opção que pode ser utilizada. A terceira opção envolve corrigir no próprio circuito. Então nesse caso a gente não vai jogar o problema para um eventual módulo de primeira ordem que tem no circuito, e também não vamos gastar mais um PIOP mais dois resistores para fazer esse ajuste lá no final. Então, uma das estratégias que a gente tem para fazer é o seguinte: aqui é exatamente o início do circuito. Esse aqui é o passa baixa, enquanto que esse aqui é o passa alta. Então, se a gente pegar e colocar um resistor aqui, nesse ponto, indo para o terra, a gente gera um divisor de tensão. E esse divisor de tensão pode ser responsável por gerar uma atenuação de A e resolver o meu problema. Só que não é simples assim, né? Não é botar um resistor aqui indo para o terra, isso vai desbalancear e vai alterar os valores dos componentes. Então, na verdade, a gente vai ter que substituir esse resistor R1 e vai ter que adicionar mais um outro resistor aqui indo para o terra. A moral aqui da história é que a gente tem que alterar esses valores dos componentes de maneira a não alterar o comportamento do circuito. Então, no caso do passa baixa, a gente vai adicionar mais um resistor aqui e vai trocar esse resistor R1
enquanto que no caso do passa alta a gente vai adicionar um capacitor indo aqui para o terra. Bom, então a gente vai substituir R1 por RA e vai adicionar um resistor RB que vai conectar aqui diretamente ao terra. Então, como é que a gente faz para garantir que isso não altere o comportamento do circuito? Então, a primeira coisa é que, como é um divisor de tensão, RA sobre RA mais RB vai ter que ser igual a A, que vai ser a atenuação que eu estou querendo. E outra informação importante, que é essencial, é que o paralelo entre RA e RB tem que ser igual ao valor de R1 original. Essa é uma condição importante justamente para garantir que o circuito consiga perceber ainda a mesma impedância que antes. Então, se a gente montar um conjuntinho de sistema de equações lineares e resolver, a gente vai descobrir que o valor de RB vai ser igual a R1 sobre A, enquanto que o valor de RA vai ser igual a R1 sobre 1 menos A. A mesma lógica a gente pode utilizar aqui, substituindo o valor do capacitor, substituindo o resistor pelo capacitor e alterando os valores dos componentes. Então, esse capacitor B vai ser igual a vezes o capacitor original, que era o C1 que ficava aqui, enquanto que aqui vai ser CA igual a 1 menos A vezes C1. Então, vamos passar aqui o procedimento. O procedimento vai ser: pega a minha função transferência, então eu tenho uma versão genérica aqui, dá para ver que é um passa baixa de segunda ordem, que não tem zeros aqui. E vocês devem lembrar da aula passada que essa aqui é uma forma generalizada de um sistema de segunda ordem, no caso de um passa baixa também. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vocês devem lembrar que o Sallen Key só tem um valor de resistência que depende da função transferência, que é exatamente o valor de Q. Então, se a gente for fazer uma equivalência entre P e ômega-C sobre Q e C igual a ômega-C ao quadrado, se eu pegar o valor de C, por exemplo, e tirar uma raiz quadrada, eu vou chegar no valor de ômega-C. Já no caso do B, o B vai ser ômega-C sobre Q. Quer dizer que Q vai ser igual a ômega-C dividido por B. E B, como dá para ver por aqui, vai ficar do jeito que está aqui. O B vai ficar aqui no denominador, enquanto que o valor de ômega-C vai ser substituído por raiz quadrada de C. Então, esse valor de Q vai ser obtido através dessa equaçãozinha. E aí a gente só precisa pegar e determinar o valor de R4, substituir no circuito, e a gente vai ter o circuito inicial. A gente aplica um fator de escala de frequência para que ele vá para a frequência ômega-C, que é a que está aqui, que corresponde à raiz de C. Então, raiz de C, nesse caso, vai ser igual ao KF. A gente aplica esse fator de escala e aí o resultado vai estar na frequência que a gente quer. Tem um ponto importante que é o seguinte: no caso do high pass, a transformação de frequência não vai ser KF sobre S. Vai ser S sobre KF. Então, o high pass vai ser tratado exatamente como se fosse um low pass. Não existe aquela diferenciação. O mesmo procedimento de fator de escala de frequência passa baixa, também vai ser aplicado no passa alta. E por fim, para não ter que utilizar aqueles valores iniciais, a gente pode aplicar um fator de escala de impedância para fazer com que os valores assumam valores mais comerciais. E por fim, a gente tem o ajuste ganho anômalo. Então, o procedimento geral de uma função transferência mais genérica vai ser o quê? Primeiro, você determina as raízes do polinômio do denominador. Esse procedimento ele vai funcionar para low pass ou high pass. E low pass ou high pass do Butterworth e do Chebyshev 1. Então, a gente vai ter a determinação das raízes do polinômio do denominador. A gente vai separar ou agrupar os polos conjugados complexos. Cada par conjugado complexo vai virar um Sallen Key. E caso haja algum polo puramente real, ele vai se tornar um módulo de primeira ordem. Então, aqui eu desenhei muito feiamente. Eu tenho
5 polos aqui. Eu tenho, como ele é ímpar, ele vai ficar com um polo sobre o eixo dos reais, enquanto que eu vou ter os outros polos em par conjugado complexo. Então, esse módulozinho aqui que está sobre o eixo dos reais vai virar um módulo de primeira ordem, enquanto que cada um desses dois polos, cada par desse vai se transformar em um Sallen-Key de segunda ordem. E depois que todo mundo estiver pronto e projetado, tudo que a gente precisa fazer é conectar a saída de um na entrada do outro. E aí a gente aproveita das propriedades dos amplificadores operacionais que a gente já discutiu antes para fazer com que cada um desses módulos seja intercambiável. Então não precisa ficar na ordem primeira ordem, segunda e segundo. Você pode botar o de primeira aqui no meio ou aqui no final. E a função transferência final não deve ser alterada de maneira significativa. Bom, gente, por essa semana é só. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e até logo.